volta a LDU, o jogo é hoje à noite no Maracanã, esse pela Libertadores. Dá uma olhada na tabela. Flamengo em terceiro lugar, se perder tá eliminado. Um empate deixa a chance ali matemática, ou seja, tem que vencer, né? Não tem outra opção. O Flamengo tá tropeçando muito na Libertadores, uma vitóriazinha só. A Duda Dal Ponte é que chega agora com informações do Flamengo. Boa tarde, Duda. Oi, pessoal. Muito boa tarde para todos que acompanham o Globo Esporte. Dia importantíssimo para o Flamengo. O time não fez uma boa campanha na Libertadores até aqui. Com só uma vitória em 4 jogos, 2 empates e aquela derrota dolorida para o Central Córdoba aqui no Maracanã. Por conta desses resultados, se o Flamengo perder hoje, está eliminado da Libertadores. Esse é o momento de maior pressão do técnico Filipe Luís desde que ele assumiu o time em outubro do ano passado. Do outro lado, o treinador Pablo Sanches, da LDU, falou ontem com a imprensa, reconheceu a qualidade do Flamengo, mas disse que os jogadores podem ficar nervosos com essa obrigação de vencer. Ou seja, jogou a pressão para o outro lado. Mas o Flamengo ainda depende só de si para classificar para as oitavas de final. Para isso, precisa vencer os 2 próximos jogos. E para entrar na zona de classificação ainda hoje, precisa ganhar da LDU por 2 gols de diferença. Algo que ainda não fez nessa Libertadores, mas que já fez 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Falando sobre o time, o técnico Filipe Luís tem alguns desfalques no meio de campo. O Pulgar, que é o titular no meio de campo, está com problema na coxa direita. O Alan, que seria o substituto, está com a mesma lesão. Por isso, Everton Araújo deve começar no time titular. No ataque, Gonzalo Plata continua com edema ósseo no joelho e deve voltar só perto da Copa do Mundo de Clubes. E o Pedro ainda está aperfeiçoando a parte física, por isso ele pode começar de novo no banco de reservas. O provável Flamengo para hoje tem o Rossi no gol, Wesley voltando à titularidade, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, meio de campo com Everton Araújo, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, e dúvidas no ataque, Michael ou Juninho e Bruno Henrique ou Pedro. Na última entrevista coletiva, o Filipe Luís convocou a torcida para vir ao Maracanã. Ele disse que os jogadores jogam melhor com o Maracanã lotado. E a torcida correspondeu. Expectativa de mais de 60 mil pessoas hoje para esse jogo importantíssimo aqui no Maracanã. Um abraço para todo mundo. Valeu, Duda. Pra cima deles. Até agora, nessa Libertadores, o Flamengo tem tido mais momentos de tensão que de alegria, né? Mas qual vai ser a página final da história rubro-negra nessa edição de 2025? Numa livraria, esse mar de palavras, a cabeça de qualquer cronista vai longe. Esse aqui tem o coração aprisionado pelo clube de regatas. A história do Flamengo seria uma odisseia grega, né? Náutica. Noites como a de hoje, decisivas de Libertadores, com o Maracanã lotado, inspiram o Marcelo Dunlop. Ele já publicou 2 livros sobre o Flamengo, que poderiam estar na seção de esportes ou de psicologia. Eu sou um pessimista por natureza, acho que vai dar tudo errado, mas eu vejo os caras assim, meu irmão, é agora que o Flamengo gosta. Com o time em terceiro lugar no grupo C da Libertadores, atrás de Central Córdoba e LDU, com apenas uma vitória a 2 rodadas do fim, não há margem para meias palavras. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição é: não existe adversário na Libertadores fraco. Eram tantos gêneros possíveis, mas a fase de grupos do Flamengo na Libertadores 2025 virou uma história de suspense com chances de se tornar terror. Uma derrota para a LDU significa eliminação. Tormenta em vermelho e preto. Ao todo, o tricampeão Flamengo jogou 20 edições de Libertadores. Em 5, foi eliminado na fase de grupos. 3 seguidas. Em 2012, ficou à espera de um tropeço do Emelec após a vitória sobre o Lanús do Nilton Santos. Quem sou eu, um ser humano, pode explicar? Os deuses do futebol pode explicar melhor do que eu. 2 anos depois, caiu com essa derrota por 3-2 para o Leão do México no Maracanã. Um sentimento de pedir desculpa. E em 2017, perdeu de virada por 2-1 para o San Lorenzo, na Argentina. O Flamengo vai experimentando o gosto amargo de uma eliminação. Mas aquela foi a última eliminação na primeira fase. De lá para cá já foram 2 títulos. Injeção de confiança mesmo para os rubro-negros pessimistas. Personagens raros, quase de ficção científica. Se vencer a LDU e o Táchira, no dia 28 o Flamengo vai chegar a 11 pontos. No formato atual da Libertadores, apenas um time foi eliminado com essa pontuação, o Audax Italiano do Chile, em 2007. Vai acabar muita alegria, né? Vai acabar com festa na favela, outro patamar. Vou estar lá para
ver essa última página da fase de grupos de perto. Ainda falando de Libertadores, Bahia perdeu o jogo. Que não está aí, que ele disse o seguinte, quem não quer jogar no Santos, que vai embora. Ele mandou essa letra para quem? Você acha que foi pro Neymar? Não sei. Eu acho que não. Acho que não. Ele está falando aí que o Neymar ainda está machucado, que não pode contar com o Neymar. Eu li agora que o Santos está muito próximo de renovar com o Neymar até o meio de 2026, pensando em Copa do Mundo, até porque ninguém vai contratar o Neymar da forma como está, né? Não consegue jogar no Santos, não consegue jogar na Arábia, ninguém vai contratar. Vai ter que renovar com o Santos. Então, eu acho que o Marcelo errou na contratação dessa comissão técnica do Xavier. Isso tem atrapalhado também o desenvolvimento do Santos e a situação é complicada. O Santos tem 5 pontos em 8 partidas e pega o Clássico no final de semana, jogando aqui em São Paulo. É jogo duro. O Santos está desfalcado, ele está falando ali, mas o Corinthians também está. Só que a situação do Santos é muito pior nesse momento que a do Corinthians. Souza. Para mim, o maior culpado disso tudo chama Marcelo também. Marcelo mandou um treinador que queria... O Carille não vai fazer o time. O Carille não vai fazer um time jogar como o torcedor do Santos tem, até porque não tinha time para isso. O Vasco que perdeu, ele falou, desceu o pau no Carille. O Santos não pode perder pro Vasco. Fora de casa. Entrou na 19ª condição com um auxiliar. A verdade é que precisa contratar urgente, trazer mais jogadores e provavelmente. É que eles estão esperando o Neymar, que vai estrear contra o CRB. Mas não. Pô, estreia contra o Corinthians, pô. Estreia contra o Corinthians, pô. Você não é o cara? Nicola. O Santos muito ameaçado de rebaixamento. O Kleber Xavier foi uma escolha muito equivocada. Você troca o Caixinha pelo Kleber Xavier, gastando Você troca o Carille pelo Caixinha e o Caixinha pelo Kleber Xavier. Qual é a visão do presidente? Qual é a lógica? E gastando 15 milhões no dinheiro que você não tem com multa. O Santos é seríssimo candidato ao rebaixamento. Veloso falou sobre a renovação do Neymar. Contei no início da semana que ele foi oferecido mais uma vez para o Flamengo. E, de novo, o Flamengo entendeu que ele não é uma boa escolha. Fica mais disponível, que é de 2,25 para o Botafogo ser eliminado na Libertadores e o Flamengo se classificar. Eu acho que isso vai acontecer. Eu também fiz uma fezinha nessa KTOD aí. Eu sei que você quer, né? Tá aí o QR Code, tem também o link na descrição, comentário fixado. Aproveite, mas lembrando, é só para maiores de 18 anos e sempre com muita responsabilidade. Vamos para as informações. Antes, galera, uma declaração do Danilo aqui, que eu gosto sempre de ouvir o Danilo. É um cara sensacional, uma linha de raciocínio que eu admiro bastante, sobre tudo, não só sobre futebol. E essa declaração que ele deu à TV Brasil, que ele participou de um programa na TV Brasil, faz a gente pensar sobre muita coisa envolvendo futebol. Abre aspas. O futebol se tornou business. Os clubes são tratados como empresas, o jogo é analisado por números e, ao se tornar business, o futebol ficou incompatível com a sua essência, que é a paixão do torcedor. Você ser apegado ao clube, ser nascido e criado ali, criar raízes. Ficou incompatível para o torcedor e para o jogador. Ficou difícil criar ou manter essa afinidade que você tem desde criança. Então eu me considero um privilegiado de, nesse momento da minha carreira, poder escolher jogar no meu clube de coração. Cara, isso aqui é bacana demais e de verdade dá para perceber, sentir que o Danilo é sim torcedor do Flamengo desde criança. E isso que ele falou aqui é a mais pura verdade. Inclusive, um caso recente aí, Dudu deixando o Cruzeiro, indo para o Atlético Mineiro. Eu sei que nos anos 90 isso era muito comum. O Romário jogou em 3 grandes clubes do Rio. Enfim, vários outros jogadores fizeram isso também, envolvendo outros clubes de outros estados. Mas era diferente como é feito atualmente. A forma como o Dudu saiu do Cruzeiro e a forma como chega o Atlético Mineiro mostra muito isso. Se tornou muito business mesmo. Mas falando de Flamengo, Libertadores, o que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores? A conta é simples, mas o Flamengo não pode errar. Não tem margem de erro para o Flamengo. Tem que vencer os 2 jogos. O cenário ideal seria vencer a LDU por 2 ou mais gols no Maracanã. Assim, o Flamengo garante a vaga com uma vitória simples sobre o Táchira na última rodada. Se vencer a LDU por apenas 1 gol de diferença, vai precisar tirar o saldo contra o Deportivo Táchira na partida final. E dá para sonhar com a liderança do grupo. Para isso, o Flamengo precisa vencer a LDU por 2 ou mais gols, vencer o Táchira, torcer para a LDU bater o Córdoba em quinto por pelo menos 3 gols de diferença. É mais difícil. Eu, vou ser bem sincero, meu sentimento é o seguinte, eu quero passar, porque para mim seria um vexame enorme
ver o Flamengo ser eliminado na fase de grupos e cair para a Sul-Americana, embora eu trabalho no SBT, tá? Para o SBT isso seria maravilhoso, o ápice de audiência. Agora, eu sou Flamengo, é óbvio que eu não quero ver meu time sendo eliminado na fase de grupos da Libertadores, acho vexatório isso, e na boa, galera, se isso acontecer, é um dos maiores, se não o maior vexame do Flamengo em Libertadores. Na expectativa realidade, pô, seria um dos maiores. Mas para esse jogo, a torcida do Flamengo vai marcar presença, comprou a ideia, vai fazer sua parte, esgotou a sua carga de ingresso, agora só tem setor sul, que é a carga visitante, ou seja, para a torcida da LDU, que não vai esgotar, não teremos o Maracanã cheio, com tudo esgotado, por conta da torcida visitante. Mas a torcida do Flamengo vai fazer sua parte, promete fazer uma bonita festa. E o primeiro jogo após a redução no preço de ingressos registrou o segundo maior lucro do Flamengo em 2025. A partida contra o Bahia teve 59 mil novos pagantes e renda de 3 milhões e meio de reais, registrando lucro de 2 milhões ao Flamengo. O único jogo do Flamengo que teve lucro maior foi na vitória por 4-0 sobre o Corinthians, com 62.940 pagantes e lucro de 2,8 milhões de reais. Para o jogo contra a LDU, os ingressos voltaram aos preços antigos, mais caros, mas todos os bilhetes já foram vendidos para a torcida do Flamengo. Então, independentemente do valor, para vocês entenderem, jogadores, vocês têm que dar a vida em campo. Tem gente deixando de comer para comprar esse ingresso. Tem gente deixando de comprar outras coisas que seriam muito mais importantes na vida dessas pessoas para poder comparecer ao jogo. Então, jogadores, vocês se colocam Central Córdoba, agora chegou o momento de vocês terem personalidade, darem a vida em campo por esses torcedores que vão ao Maracanã e por mais de 50 milhões espalhados pelo mundo. Agora vamos falar de uma notícia ruim, galera. É o seguinte, o Gonzalo Plata, segundo o GE, só deve voltar a jogar no Super Mundial. Eu já havia dito aqui que ele estava fora do jogo contra a LDU, não tinha informação que ele ficaria tanto tempo assim ausente, por conta desse edema ósseo. Pelo que me relataram no Flamengo, ele está reclamando muitas dores no local e ele mesmo pediu para só retornar quando tudo tivesse zerado. E aí o departamento médico entendeu, beleza, então vamos projetar algo aqui, fazer um planejamento para você ficar 100% para o Super Mundial. Gonzalo Plata falou, beleza. Mas e aí? Ele vai perder quantos jogos? O Flamengo tem mais 6 jogos antes de embarcar para o Super Mundial. O embarque está previsto para o dia 10 de junho. E o Flamengo estreia no dia 16. É isso. E o Flamengo vai ter aí esse jogo de quinta contra a LDU, depois Flamengo e Botafogo, Flamengo e Botafogo da Paraíba, Palmeiras, Flamengo Deportivo Táchira, Flamengo e Fortaleza. Inclusive, analisando esses 6 jogos, 5 são no Rio de Janeiro, no Maracanã. Flamengo é mandante contra a LDU, é mandante contra o Botafogo, mandante contra o Botafogo da Paraíba, aí viaja contra para São Paulo para pegar o Palmeiras, uma viagem curta, gente, dá, 40 minutos de avião, e o Flamengo voa com avião fretado. Aí tem Flamengo Deportivo Táchira no Maracanã, Flamengo Fortaleza no Maracanã, dia 1º de junho. Esse será aí o último jogo previsto antes do embarque do Flamengo para o Super Mundial, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Agora vamos falar de Matheus Gonçalves, galera. O dirigente Paulo Brax, do Atlético Mineiro, confirmou a nossa informação. Falei com ele novamente, porque tinha muita gente ainda me questionando. Ele falou, Vene, um absurdo, uma irresponsabilidade totalmente falsa essa informação. Nós não temos interesse no Matheus Gonçalves, nada contra o garoto, não fizemos nenhum contato, não fizemos nem proposta, muito menos proposta de 56 milhões de reais. E faz total sentido isso, porque o Atlético Mineiro não está vivendo um bom momento financeiro. Eles tiveram que se desfazer de alguns jogadores, inclusive, embora tenham feito alguns investimentos e fizeram, por exemplo, o Dudu agora, o Cuiabá entrou na CNRD da CBF para cobrar do Atlético Mineiro uma dívida em relação ao Davidson, que já foi até vendido para o Fortaleza. Então, faz total sentido o que o dirigente disse. Repito, Paulo Brax, diretor do Atlético Mineiro, falando sobre proposta ou interesse em Matheus Gonçalves. Um absurdo, uma irresponsabilidade totalmente falsa essa informação. Para finalizar nosso vídeo, uma rápida informação. O dono do apito no clássico Flamengo-Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 6h30 da noite,
será Bruno Arleu de Araújo. Isso quer dizer que teremos polêmica na arbitragem. Anota aí, eu estou falando hoje, dia 14 de maio, tá? Quarta-feira, teremos polêmica com a arbitragem no jogo Flamengo-Botafogo. Agora, por falar em Botafogo, daqui a pouco tem bola rolando para Botafogo. Olá pessoal, vamos de mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Di Maria comunica a saída do Benfica e surge como opção para jogar no Flamengo no Mundial. A segunda passagem de Di Maria ao Benfica foi de sucesso. São, até o momento, 76 jogos e 30 gols marcados. Ele retornou ao Clube da Luz depois de brilhar em outros gigantes do futebol europeu. Para o Flamengo, o argentino surge como uma grande possibilidade de negócio, pois ficará livre no mercado da bola, onde a diretoria procura por jogadores que atuem pelas pontas, perfil do craque argentino, apesar da idade, 37 anos. O salário de Di Maria é viável para o Flamengo? No Benfica, Di Maria tem um ganho anual de 52 milhões, sendo 4,3 milhões a cada mês. Em termos de comparação, Depay, 3 milhões por mês, é o jogador mais bem pago do Brasil. Ou seja, financeiramente para o Flamengo, ter Di Maria por esses moldes seria uma tarefa praticamente impossível e para um acordo acontecer, o argentino teria que diminuir seus ganhos mensais. Vale frisar que no passado, o clube carioca, assim como outros brasileiros, demonstrou interesse no atleta, que optou por voltar ao Benfica. Por ora, não há informações sobre um novo interesse. Confira a carreira do argentino. Na carreira, Di Maria passou por grandes times e viveu seu auge no Real Madrid e seleção argentina. Em Paris, também foi bem. Sua grande virtude é o número de assistências para gols. Contando apenas clubes, são incríveis 276 assistências na carreira e 194 gols marcados. Coletivamente, 34 troféus, sendo a Copa do Mundo de 2022 o maior ápice da carreira. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like.